Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre um dos caras do momento dentro do futebol espanhol, principalmente se a gente levar em consideração algo que extrapola um pouco o dia a dia dos clubes aqui da Espanha, um assunto um pouco à parte do dia a dia, mas que tem muita relação com o que pode vir a acontecer no futuro por aqui. Este é um vídeo para falar sobre como a Espanha está vendo o Filipe Luís, o que eles chamam aqui o Flamengo de Filipe Luís, principalmente levando em consideração que nesta quarta-feira teremos Flamengo contra PSG, as duas equipes disputando a final do Intercontinental e claro que muito se fala do Filipe Luís aqui em terras espanholas. Eu vou trazer para vocês um pouquinho dessa visão. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários e bora falar sobre este assunto. O Flamengo de Filipe Luís. É assim que falam aqui na Espanha. Não tratam só como Flamengo, nem só como Filipe Luís, é tudo junto, é o Flamengo de Filipe Luís. É impressionante as atenções que o técnico do Flamengo está tendo por parte da imprensa aqui na Espanha, depois do que ele conquistou nesse último ano com o Flamengo, nesse um pouquinho mais de um ano como treinador do Flamengo, e como o técnico Filipe Luís tem chamado a atenção pelo trabalho que está desenvolvendo, pelos resultados que ele está conquistando com o Flamengo. E claro que nessa prévia da final do Intercontinental, muito se está falando por aqui de Filipe Luís. É claro que, como todo futebol local, os países vivem em suas bolhas e falam sobre o que acontece dentro do seu futebol. Obviamente que os principais assuntos da imprensa esportiva aqui na Espanha, da não esportiva também, que cobre esportes, no final das contas são os clubes nacionais, as tretas internas que são infinitas e não terminam nunca, mas se a gente furar um pouquinho essa bolha e tentar encontrar na imprensa espanhola, principalmente na voltada para a editoria esportes, outros temas que não as tretas envolvendo os clubes do país, um dos assuntos mais comentados, sem nenhuma dúvida, é o sucesso que Filipe Luís está tendo como técnico do Flamengo desde que ele assumiu a equipe. Depois que o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, muitas matérias em meios de comunicação aqui da Espanha, relembrando a passagem do jogador Filipe Luís pelo futebol espanhol, lembrando que o Filipe passou pelas categorias de base do Real Madrid, jogou no Deportivo La Coruña, onde ficou bastante marcado, mas teve toda a sua trajetória e o seu principal ponto de identificação com o futebol espanhol no Atlético de Madrid. O Atlético que, inclusive, depois que o Filipe ganha o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, faz postagens nas suas redes, parabenizando o Filipe Luís, parabenizando o Saúl, que também é ex-jogador do time que está no Flamengo do Filipe, parabenizando o Samuel Lino, que também é ex-jogador do clube, que também está no Flamengo. Mas é interessante ver como o Atlético gosta de manter esse vínculo com o Filipe e com essa relação que o jogador construiu com o clube, até depois, eu acho que é depois da Libertadores ou depois do Brasileiro, que o Atlético faz uma postagem e o Filipe responde nas próprias redes, dizendo com a frase "Te quiero Atleti", que é o "Te amo Atlético", que é algo que a torcida fala muito por aqui. Então, existe uma identificação muito próxima do Filipe Luís com o Atlético de Madrid, mas por ele ter tido a trajetória que teve, e aí não só dentro da Espanha, jogando no Chelsea, enfim, um jogador de seleção brasileira, o Filipe Luís foi um dos grandes da sua geração. É óbvio que todo mundo olha para o que agora o treinador Filipe Luís está fazendo. Aqui na Espanha, desde o final do Brasileirão da Libertadores, muitas matérias em diferentes meios de comunicação, e nessa semana, nesses últimos dias, em função do Flamengo estar no Intercontinental, disputar a final com o PSG do Luís Henrique, que é um técnico espanhol e que também tem toda essa proximidade com o país, se está falando ainda mais sobre o sucesso do Filipe Luís, e aí eu trago para vocês aqui uns exemplos para mostrar. A La Voz de Galícia, que é um jornal da Galícia, que é um jornal do norte da Espanha, da onde o Filipe também teve contato, porque, como eu disse, ele jogou no Deportivo La Coruña, traz uma matéria especial falando sobre o destaque imparável do Filipe Luís como treinador numa das matérias desses últimos dias. A La Razón, que é um jornal espanhol, também falando o ano perfeito do Filipe Luís, com uma matéria explicando
os títulos que ele conquistou nessa curta passagem ainda como treinador, o jornal Marca destacando o milagre do Cholito Filipe Luís, 4 títulos em um ano como treinador e ele ainda pode conquistar um quinto, aí falando do Mundial de Clubes, e eles fazem uma análise de como está sendo, né, esse início de trajetória do Filipe Luís como treinador tão vencedor. O jornal AS também falando sobre Filipe Luís, um milagre poucas vezes visto de um técnico tão jovem que está começando num grande clube do futebol sul-americano, do futebol brasileiro, e conseguindo tudo o que ele está conseguindo como treinador nesse início de trajetória. Trago também uma matéria do El País, aí eles não só focam no Filipe Luís, trazem o Saúl também, que é jogador espanhol, que é o segundo, se eu não me engano, na história a conquistar a Libertadores. Filipe Luís e Saúl fazem história com o Flamengo, depois de derrotar o Palmeiras, de conseguir vencer o Palmeiras na final da Copa Libertadores. E aí essa matéria que eu achei a mais interessante, que é por isso que eu trago ela por aqui. É uma matéria da Rádio Cadena Ser, que fez um debate em relação ao Filipe, e eles trazem assim, Filipe Luís saca o bilhete, imprime o bilhete para a Europa, e com Simeone no Atlético, com o Simeone continuando no Atlético, tudo leva a um passo intermédio antes dele em algum momento ser treinador do Atlético de Madrid. E aí eles até analisamos o técnico campeão da Libertadores e tal. Então é um ponto interessante porque eles já veem o Filipe Luís como um treinador que vai treinar na Europa, né? E já veem o Filipe Luís como um futuro técnico do Atlético de Madrid. A situação do Atlético de Madrid é que o Simeone completa agora, final de dezembro, 14 anos no comando da equipe. Não tem nada que diga que ele não vai continuar ou não vai seguir o seu contrato. Mas por aqui se fala que se o Cholo continuar todo o tempo, que ele basicamente pode ficar ainda muito tempo no Atlético de Madrid, que o Filipe viria para a Europa, para algum clube e tal, mas que em algum momento, com certeza, ele vai treinar o Atlético de Madrid. Até por isso que eu falava, é um dos jogadores com mais jogos na história do clube, são 333 com o Atlético. Ele é um dos sul-americanos que mais vezes defendeu a camisa do Atlético de Madrid. Marcou uma era no Atlético, o Filipe faz parte da era mais vencedora da história do Atlético de Madrid, com o Simeone no comando, mas um Atlético muito forte naquela época, e o Filipe foi uma das grandes marcas daquele Atlético de Madrid, um jogador que se tornou talvez o melhor lateral esquerdo da história do clube, então ele tem muita identificação, o torcedor sente isso, o próprio clube sabe da existência desse início de trajetória do Filipe, e obviamente que olha, a imprensa daqui dá bastante ênfase a tudo que o Filipe está fazendo, e é muito interessante ver como eles estão acompanhando a trajetória do Filipe Luís. Em outros locais, por exemplo, o Filipe jogou no Chelsea, a gente não vê na Inglaterra, por exemplo, eles seguirem tanto. Obviamente que eles falam muito mais do que se o treinador do Flamengo fosse um ex-jogador que não tivesse passagem pelo futebol europeu, talvez se falaria menos. Do Filipe se fala porque é um jogador conhecido, que teve sucesso dentro do futebol europeu, que ganhou títulos, que disputou finais de Champions, que jogou Copas do Mundo com seleção brasileira, então é um ex-jogador muito conhecido. Mas é interessante ver como por aqui já se traça de se tem um técnico no futebol sul-americano que nós precisamos estar de olho, esse cara é o Filipe Luís. Então, tudo que o Flamengo do Filipe, inclusive eles estão transmitindo a Intercontinental sem nenhum clube espanhol, porque o Flamengo do Filipe tá lá, e eles falam o tempo inteiro durante a transmissão, o Flamengo do Filipe Luís. Então, é um motivador para o europeu, para o espanhol, principalmente, que não tem nenhum clube na competição, estar vendo o Flamengo do Filipe Luís. Então, eles estão seguindo, é um técnico que está no radar do futebol europeu e principalmente do futebol espanhol. O Filipe Luís, pela relação que ele tem com o Atlético de Madrid, obviamente que em algum momento ele vai estar no radar do Atlético de Madrid, mas também por ele ter sido um jogador de passagem muito exitosa e por ele estar tendo muito sucesso com o Flamengo nesse início de trajetória, tá todo mundo olhando muito pro Filipe. Por isso vai estar todo mundo acompanhando essa final da Intercontinental, que ela vai mudar o status que o Filipe já conquistou, de ser um cara que o futebol europeu está de olho, acho que não muda, né? Porque, enfim, nos últimos não sei quantos anos, são 13 anos, eu acho, que um sul-americano não consegue vencer um europeu no Intercontinental. Mas é verdade que depois do Mundial de Clubes no meio do ano, o cartaz do futebol brasileiro ficou muito bom,
Porque o Flamengo conseguiu vencer o Chelsea, o Botafogo conseguiu vencer o PSG, o Fluminense conseguiu vencer a Inter. Então, o cartaz do futebol brasileiro ele subiu muito de nível. Mas mesmo assim, se o Felipe consegue vencer o PSG do Luiz Henrique, ele entra em outro lugar. Se ele não consegue, de qualquer forma, ele é, nesse momento, pro futebol espanhol, o técnico mais observado por aqui. Assim, dos emergentes, dos novos técnicos que estão surgindo, nenhum tá no lugar do que o Felipe tá nesse momento. Então tá todo mundo de olho, ele ganhando ou não ganhando o Intercontinental. Obviamente que se ele conquista, aí ele sobe de patamar. E aí eu acho que o interesse vai ser ainda maior. Mas está sendo muito curioso e chama muita atenção ver como a Europa e principalmente a Espanha está de olho no Flamengo, muito pelo Felipe Luiz. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, te inscreve, deixa o like, comenta. Eu vou estar muito de olho. Repito, acompanhei bastante parte da trajetória do Felipe como técnico do Atlético de Madrid. E para mim é um técnico, não um jogador. E para mim é um absurdo o que ele está fazendo nesse início de trajetória com o Flamengo. O Flamengo tem um elenco muito bom, tem muito dinheiro, tem possibilidade de encontrar grandes jogadores, mas conseguir fazer de tudo isso um time e conseguir vencer é muito difícil. E nós estamos falando de um treinador com um ano e pouco de trajetória como treinador de um time principal. Então, realmente é incrível. E, obviamente, que eu vou estar de olho nessa quarta-feira para ver o que o Flamengo do Felipe Luiz pode fazer nesse Intercontinental. Um beijo para todo mundo, volto com mais vídeo para vocês na sequência, daqui a pouco, daqui não sei quantas horas. Beijo para todo mundo.